Oi, pessoal, esse aqui é o episódio 2 do Negociar Pra Quê? Um programa que tenta mostrar para as pessoas a importância da negociação no dia a dia profissional de uma série de pessoas, de uma série de setores diferentes da economia, de áreas diferentes de trabalho, de funções diferentes, o porquê que negociar é importante. Hoje eu trouxe aqui o Ricardo Costa, que trabalha na Dell, numa área de vendas B2B. Explica pra gente melhor que área é essa sua que você trabalha, o que você faz exatamente lá e como é que funciona a sua função, como é que é esse seu dia a dia lá, Ricardo. Perfeito, Rodolfo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Um prazer participar aqui do seu canal, porque eu realmente aprendo muita coisa com os seus vídeos, seus cursos, seu canal do YouTube. É uma fonte de inspiração, de aprendizado muito grande para negociação. Realmente é um prazer estar aqui e colaborar com o teu público, tentar colaborar um pouco com o conhecimento geral. Bom, lá na Dell, eu trabalho na área de parceiros, então é uma gestão de parceiros de revenda da Dell, principalmente para empresas, é um B2B, onde esse papel ele visa ajudar os nossos parceiros a conhecer melhor o nosso portfólio, saber posicionar os nossos produtos e também detectar oportunidades, enfim, cumprir todo o ciclo de venda indireta que a Dell tem. Esse é basicamente o meu papel, gerenciar parceiros. Ok, essencialmente 100% B2B então, né? 100% B2B, normalmente são empresas maiores, são empresas médias ou médias grandes. As pequenas empresas têm outros setores que atendem, que são mais voltados para consumer ou para small business. Então, normalmente eu lido com empresas de todas as verticais, bancos, varejo, enfim, tudo isso na região do Brasil. Já tive alguma responsabilidade na América Latina, mas ainda bem que eu estou só no Brasil agora, porque viajar pela América Latina é uma aventura, Sem apesar de ser muito dúvida. legal, né? Mas a malha aérea é péssima e realmente é bastante cansativo. No Brasil já é, você imagina a América Latina como um todo. Mas é um prazer, assim, trabalhar nessa coisa, é muito legal. Legal. E quando a gente fala de tecnologia, ô Ricardo, estamos falando de um mercado bastante estável, né? Que não tem muita mudança, as coisas acontecem num ritmo bem lento, dá pra gente se adaptar, Isso. é mais ou menos isso? É mais ou menos, tipo contabilidade, assim, quase muda todo dia. Entendi. Assim, não, na verdade, a tecnologia ela sofre e se beneficia dessa velocidade de mudanças. A gente viu ao longo das décadas, aí, já estou há 25 anos profissionalmente em TI, mas comecei a programar com 13. Então já vai alguns 30 e poucos anos aí em contato com tecnologia. E eu pude participar de várias ondas. Aqui no Brasil, por exemplo, até a década de 90, quem é mais velho vai lembrar, a gente sofria com uma reserva de mercado. A tecnologia era muito ruim localmente, tinha algumas empresas grandes, locais, mas as inovações estrangeiras não chegavam aqui. E quando abriu o mercado, veio um boom. Criou-se um mercado gigantesco no Brasil, inclusive grandes empresas vieram para cá nessa época, na década de 90, começaram a se estabelecer aqui. A Dell, por exemplo, se estabeleceu aqui já faz 20 anos, foi o 20º aniversário da Dell aqui no Brasil. E acompanhar toda essa evolução tecnológica foi muito interessante, mas também muito estressante, Uhum. porque não é só um mercado que muda as tecnologias em si. Há muita reflexão sobre o modelo de gestão de TI. Então, hora centraliza, hora descentraliza. Agora é tudo dentro de casa, agora é na nuvem. Agora é ágil, não é ágil. Então, assim, sofre com uma mudança de paradigmas que talvez outras áreas não sofram na mesma velocidade. E uma coisa interessante que eu estava falando aí também é que você precisa entender essas mudanças dentro do cliente, não é? Afinal de contas, o tipo de serviço, o tipo de equipamento, enfim, o tipo de componente, de conjunto que você leva, mexe diretamente com tudo isso, né? Então você tem que estar por dentro e, de preferência, antecipar essas mudanças, não é? Sim, tecnologia uma área muito interessante porque você, ao mesmo tempo, tem que ser especialista em uma determinada tecnologia, produto, etc. Você também tem que se educar a ser muito generalista. Certo. Porque a TI, de uma maneira geral, isso está sendo muito mais claro nos últimos 10 anos, talvez seja a única área da empresa que encosta em 100% dos processos desde que eles nascem até eles morrerem. Uhum. A tecnologia está presente em tudo isso, seja um CRM, um ERP, é e-mail, enfim, tudo é processado
em algum momento, a TI encosta nesse processo. Então, acaba que você trabalhando nesse mercado, você é obrigado a entender, obviamente não na profundidade, porque você atua com várias verticais, mas é importante você saber aquele básico de administração, de entender como é que o modelo de negócio funciona, entender as tendências da indústria do cliente que você está atendendo e principalmente entender os problemas, o porquê que o cliente precisa daquela tecnologia. Porque só assim você consegue provar a necessidade do cara inovar, ou dele embarcar primeiro numa nova tecnologia, um novo entrante, que é sempre muito complicado para muitas empresas ser a primeira a adotar alguma coisa nova. O early adopter, né? O innovator, depois o early adopter e tudo mais. Exatamente. Você tem os laggards, né, que demoram a adotar alguma coisa. Eu acho que você encontra tudo isso no mercado, mas o bacana é que você tem essa oportunidade de conhecer compras, conhecer vendas, conhecer suprimentos, conhecer, enfim, basicamente todas as áreas de uma empresa. Você é um touch and go, porque você não está especializado numa área específica, mas assim, é um aprendizado sensacional, cara. E eu tive, talvez uns 4, 5 anos atrás, eu tive a sorte de ter um foco maior em saúde. Tá. E conhecer esse mercado foi assim apaixonante, porque, diferente de outros, saúde é um ramo onde realmente você tem que trabalhar 24/7, 365 dias. Não tem parada, não tem vamos rever, vamos fazer uma mudança, vamos dar um tempo, fechar para balanço, não tem. Pessoal, respira fundo aí que a gente vai fazer um backup aqui nos aparelhos. Não tem como, né? Fica tranquilo, não tem jeito, não tem como você parar mais. Backup, inclusive, foi uma área que eu me especializei durante muitos anos. E é incrível porque o backup, ele dentro da TI, ainda mais na empresa, mas dentro da TI, você tem, por exemplo, o oceano, vem a areia, vem o sal, o pré-sal, o pós-sal. O backup tem algum momento na última camada de prioridade possível de qualquer empresa. Mas até a hora que precisa, né? Até a hora que precisa, eu te diria até que backup é o CIO killer. Tá. Ninguém dá importância, mas o backup ele é um resguardo da empresa tão importante que no momento que dá um desastre, vai dá um problema, se o backup não funcionar para você restaurar, tchau, tchau, CIO. Porque a gente está falando de perda de informação. E tem uma para a gente entender isso melhor, assim, para fazer essa transposição, basta pensar que quem nunca perdeu um notebook, né? Quem nunca queimou um HD, né? Quem nunca perdeu um celular, se bem que celular hoje, as pessoas mais prevenidas já têm tudo seu guardado na nuvem, né? A transição de um celular para outro hoje é muito mais tranquila, mas um HD de um notebook, o cara que não tiver essas coisas na rede, na nuvem, um abraço, né? Então, e aí você extrapola isso para o mundo corporativo, é um troço muito maior. Tem uma história, eu não sei se é lenda ou se é realidade, mas você consegue me contar isso? Me parece que eu vi uma história que a Reuters fazia o backup, tinha todos os seus sistemas lá, todo o seu banco de dados no prédio, na torre 1 do World Trade Center, né? E aí, para não correr risco, eles fizeram um backup na torre 2. Né? E aí, quando teve os ataques, tudo derreteu, né? Esse incidente, ele trouxe não só uma revisão sobre a tecnologia, mas também sobre os processos de como você cria resiliência nas empresas. E isso você mencionou agora, a questão das perdas, né? Sim. Você perde, ok, acontece, né? Você tem uma falha, equipamentos. Mas um tema que muitas vezes passa batido nas companhias é a agilidade para você restaurar o negócio. Você pode até ter gravado informações, mas se você demora a trazer de volta, é terrível. Imagina uma empresa de e-commerce que para e fica 2 dias fora do ar. Ou uma empresa de telecom que não consegue cobrar o pré-pago dos seus clientes. Ou, não sei, um hospital que para um sistema de exame médico porque o backup não trouxe de volta. Então, assim, as nuances. Cada empresa tem o seu nível de risco, o seu nível de problemas, e necessariamente você precisa entender as dores de cada uma das áreas da empresa, porque a perspectiva de cada um sobre uma tecnologia ou um processo muda radicalmente. Para uns é necessidade, para outros é um peso a ser pago, para outros é só um centro de custo. Então, navegar nessas áreas
te traz assim uma certa casca grossa ou uma rotina de exercícios de negociação a todo momento. Uhum. Até porque eu comparo muito isso com a parte do seguro, né? Então, você nada mais está fazendo do que um seguro, né? Só que, e como sempre, aquele negócio, você paga para não ter que usar, né? Eu espero não ter que usar. Exato. E do mercado de seguro, a gente vê umas coisas muito interessantes, até alguns estudos do próprio Kahneman mostram isso, que a gente lida muito mal com a questão do risco, né? É, Então, tem alguns riscos que são muito latentes e tem outros que são menos, não é? Então, assim, quando você fala de perda de dados, de recuperação, às vezes a coisa fica meio no ar. Mas quando você fala, quem nunca perdeu um notebook, quem nunca quebrou um notebook, o que aconteceu, não é? Porque uma vez eu vi um sim. estudo de não sei que porcentagem de empresas que quebram depois de ter um Exato. incidente num banco de dados, né? Exato, exato. Você imagina banco de dados. Isso é uma coisa que, fora de tecnologia, normalmente as pessoas não conseguem entender porque é muito técnico, mas basicamente quando você faz a restauração de um sistema, você imediatamente tem que aceitar uma perda. Porque você não está copiando todas as informações a todo momento, a cada segundo. Então você tem um tempo, um gap entre o que você copiou e o momento do desastre. Sem Você dúvida. faz tudo para tentar diminuir, mas tem um gap. E esse gap, ele pode ser nada, pode ser um prejuízo de 10 mil, pode ser de 100 milhões. Você imagina um banco perdendo um dia de transações. Nossa. Não sendo as minhas, né? A gente sempre. Exato, eu espero que não seja a nossa conta. Mas aí. E é interessante porque você acompanha os movimentos dos setores, né? Então, recentemente, a gente teve um crescimento muito grande em alguns setores e a parte de TI vai acompanhando isso, né? Mas eu me lembro também, aí você citou década de 90, virada aí do milênio e tal. Em algum momento, eu não sei se isso ainda é verdade hoje, mas o sistema bancário brasileiro sempre foi muito avançado. Isso ainda é verdade ou não? Sim, é extremamente avançado. Qualquer um que tenha lidado um pouquinho com bancos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, muita gente tem contas lá por causa de viagem e tudo mais. Você vê os sistemas, Compensação as de cheque, essas facilidades, coisas, né? nossa, ainda é horroroso. É. Na Europa também é muito horroroso. O Uhum. Brasil está muito à frente, mas há ressalvas, né? De um lado, Certo. você tem uma carga tecnológica enorme, um avanço tecnológico muito grande, mas eu vejo muitos desses avanços também ligados à quantidade de fraudes e de Uhum. pegadinhas que o mercado traz para eles também. Uhum. Então é uma questão até de sobrevivência mais do que simplesmente criar ofertas para ganhar dinheiro. Tá. É um mix. Outra coisa que eu vejo aqui e que também é muito presente na minha área, tá? Você vai entender o porquê, é você vender uma coisa feita para ficar obsoleta, né? Então, toda vez que você investe, a gente está falando de investimentos pesados aqui, né? E você está investindo em alguma coisa que vai ficar, que tem uma depreciação acelerada e que já já você vai ter que reinvestir e refazer isso tudo, né? Então, ou seja, na hora de você planejar, você já tem que planejar como que vai se dar essa obsolescência daquilo que você está vendendo, né? Exato. Como é que Exato. isso funciona na cabeça dos seus clientes, por exemplo? Olha, dentro da área de TI, já é uma premissa entendida. Já sabem, conhecem bem os equipamentos, sabem que eles têm sobrevida, eles Uhum. têm MTBU, né? Enfim, momentos de falha, né? A Tá? chance de dar uma falha no equipamento, a própria obsolescência do software, onde as funções vão ficando cada vez tendo menos sentido conforme o mercado vai mudando, e a própria explosão de dados. Se a Uhum. gente olhar para esse ano agora, é estimado que a cada 2 segundos a gente jogue na internet o equivalente a uma Bíblia, em termos de conteúdo, para cada habitante do planeta. Nossa Cada Senhora. 2 segundos. Cada 2 segundos, cada habitante gera um volume de Gera uma informação. Bíblia na E internet. olha que coisa, hein? Só Então, assim, mais. todos os equipamentos que foram planejados para uma carga de trabalho, com o tempo, eles vão se perdendo. Fora também a questão do avanço tecnológico que traz vantagens, como, por exemplo, melhor energia, Uhum. melhor consumo de espaço físico, de aquecimento, etc, etc. Então, normalmente, até em sistemas corporativos pesados, se pensa muito no horizonte de sobrevida de 3 a 5 anos. Tá.
Então já se sabe que ao longo daquele período vai acontecer mudanças e pior. É um mercado onde o comprador, e isso afeta muito a negociação, o comprador ele sabe que ele fez um projeto para 5 anos, mas que 1 ano e meio já está obsoleto, ele vai ter que comprar tudo de novo. Tá. Então é uma negociação sempre muito dura. Mas de certa forma isso é bom, né? Porque garante o emprego de muita gente, né? Que a É gente um bom sabe, problema. a gente sabe. É aquele drama de você vender um negócio, ó, vendi esse relógio aqui, dura o resto da vida. Pô, não vendo nunca mais, né? É igual, Exatamente. mal comparando, loja de colchão. Pô, o cara compra um colchão a cada 10 anos, né? No entanto, tem uma loja de colchão em cada esquina, né? Exatamente. Mas deixa eu voltar num ponto aqui que você falou, que eu acho que é crucial aqui, quando a gente fala de negociação, que é o seguinte: você participa ativamente do negócio do cliente, não é? Eu acho que em TI estando tão entremeado na operação, né, você precisa ser um profundo conhecedor da atividade do cliente, né? Sim. Isso te dá uma necessidade de fazer muito bem o seu dever de casa, né? Como é que você se prepara para essas jornadas, para essas negociações? Por exemplo, olha, Ricardo, seguinte, eu vou tirar você agora do setor bancário e você vai trabalhar um tempo só, ou do setor de saúde, e você vai para a parte de aviação agora. Como é que é a tua segunda-feira? Como é que você começa nisso? Olha, esse é um excelente ponto, até porque eu navego entre as indústrias no mesmo dia. Olha que coisa. De manhã eu estou visitando um banco, de tarde eu estou numa empresa de governo. Tira um chapéu, coloca o outro já, né? Exatamente. Você tem, obviamente, algumas funções empresariais que são comuns a todas as indústrias. Mas todas elas têm as suas nuances. Então, o que eu particularmente faço, antes de visitar uma conta num setor que eu não me sinto tão confortável em falar, que eu não entendo muito bem, cara, hoje tem o Google, que é uma verdadeira fonte de aprendizado para inúmeras coisas. Então, assim, eu normalmente procuro saber quem é o CEO, ou o CIO, ou o executivo da área que eu vou falar. Tento ver se ele tem entrevistas na internet, se ele escreveu algum artigo. Eu procuro no LinkedIn conteúdo que ele fez. Procuro ler alguns artigos de Harvard Business Review, ou de outras fontes, que falem um pouquinho daquela indústria. Não que eu vá chegar lá como um especialista, mas se a gente tiver pelo menos 3 bullets, 3 frasezinhas, que fale a língua do cliente daquela indústria, você já cria um rapport interessante para abrir as oportunidades e entender onde é que está a real dor daquele cliente. O cara já fica mais confortável, né? Sim, porque você... Cara, é uma coisa que os vendedores em si, né, na negociação, eu vejo que é uma falha muito grande, uma falha que eu cometi durante muito tempo. A gente, na tecnologia, tem essa mania de achar que a tecnologia vende por si só. Então, quanto mais bacana os firuletes, os parafusos e tudo mais, nossa, venda feita, olha só que sensacional. Isso não quer dizer, talvez, nada do problema daquele cliente. E a gente, às vezes, se ofende. Assim, cara, como é que o cara não gostou disso se isso daqui é tão sensacional? Cara, no final do dia, o cara está com um problema totalmente diferente do que a tecnologia se propõe. Então, essa base de estudo, você não precisa se tornar um mega consultor, mas só a gentileza, vou dizer gentileza, vou nem estar em profissionalismo, a gentileza de você procurar saber um pouco do seu cliente, o que ele está passando, o que a indústria está passando, e conseguir falar 3 coisas na linguagem dele, ele vai pelo menos te achar um cara muito gentil, que você gastou alguns minutos para entender um pouco a vida dele e não só para falar de você. Isso aí, achei uma ideia, aliás, não uma ideia, mas uma definição bastante interessante. A forma como você coloca isso é bem interessante, né? Ou seja, é uma gentileza, né? O cliente, ele se sente acolhido, né? Quando você chega lá e consegue demonstrar um mínimo de interesse, né? É diferente de você chegar completamente cru, né? Todo mundo pode falar besteira, né? Como você falou no início, não dá para você ser o especialista do negócio do cara da noite pro dia, nem tenta fazer isso, né? E ainda, se você for, não chega jogando isso na cara dele, né? Às vezes você assusta o cara, né? Mas eu acho que essa forma de colocar como uma gentileza, né? Eu acho que
já dá para quem está assistindo aí a gente mudar essa visão um pouquinho na cabeça, né? Você está fazendo uma gentileza com a pessoa. Exato. E às vezes pode acontecer também de o cliente ter uma definição incorreta do problema que ele está vivendo, ou seja, você chega lá para fazer uma coisa e aí ele te pede para ir lá por uma razão e você chega lá e fala, cara, não é bem assim não. Isso acontece? Como é que é comum isso? Exato, acontece bastante, até porque, como em qualquer ramo, quando você está muito especializado e muito preso a um determinado problema, você acaba caindo naquela visão tunelada. Você cria um túnel na sua visão e acredita que só aquela solução ou aquele caminho é o único a ser seguido. É aquela E o história de, para quem tem um martelo, tudo é prego, né? Exatamente. Mas assim, é também pressão do momento. O cara tem um problema para resolver. Uhum, E o que eu costumo fazer e pensar é que o papel do vendedor não é simplesmente ler um folheto. uhum, Eu acho que o vendedor ele tem, óbvio, a gentileza que eu te falei de você dedicar o seu tempo, que é algo extremamente escasso hoje em dia. Você mostrar que gastou um tempinho para conhecer um pouco do seu cliente, é a gentileza que eu estava mencionando e, obviamente, também uma tática muito inteligente para uhum, criar rapport. uhum, Fora isso, o bacana de você tentar entender um pouco a indústria do seu cliente e internalizar aquele problema, de entender um pouquinho essa ótica do cliente, também te ajuda no seguinte, que é o papel do vendedor que tenta ensinar ao cliente algo que ele não sabia sobre o seu próprio negócio. Que é você tentar ter uma perspectiva daquele problema de uma ótica de um não especialista, que tem a liberdade, vamos colocar assim, de fazer uma pergunta idiota, mas que aparentemente é idiota, mas que no contexto alguém vai olhar e falar assim, caramba, por que a gente nunca pensou nisso? E eventualmente você entrega um valor que nem você acreditava que ia entregar. ou que você não sabia que podia fazer daquele jeito, né? Mas eu, Exatamente. eu pensei, eu pensei uma outra coisa aí quando você falou ainda nessa área da gentileza, que é o seguinte: você está gastando um tempo para se inteirar de alguma coisa para o seu cliente não precisar gastar o tempo dele para te Exato. explicar sobre essa coisa que muitas vezes é o básico do básico do básico e você chega lá Exato. sem saber nem aquilo. Realmente, Exato. aí você sai da gentileza e passa para o desrespeito, né? Exato. Mas voltando um outro ponto aqui, a gente falou um pouquinho antes sobre a forma como a TI ela não invadiu, mas ela se proliferou e se espalhou, né, e se ramificou dentro das operações, dentro das empresas, em diferentes áreas, em diferentes setores e em Sim. diferentes estruturas, né? Então você tem Sim. hoje, por exemplo, em algumas empresas, você tem mais TI no marketing do que marketing, propriamente dito, né? Você tem mais Exato. gente de TI operando dentro do marketing do que mais gente do marketing propriamente. Então, Exato. como é que isso mexe, ô Ricardo, com a formação do profissional que vai trabalhar em TI? Ou seja, especificamente na sua área, você acha que o cara precisa ser um grande vendedor ou um grande especialista em TI? Essa é uma boa pergunta. Ao longo dos anos, eu tenho visto assim, um resultado muito melhor em você se tornar uma pessoa que conheça mais sobre o negócio do cliente. Não necessariamente sobre todos os parafusos da tecnologia que você está oferecendo, ou do produto ou serviço que você está oferecendo. Obviamente, a gente precisa do papel hiper especialista naquele tema, porque ao longo das conversas, da definição do problema e da solução que você quer encontrar, você fatalmente vai cair numa questão onde você vai ter várias possibilidades de solução. Os Tá? portfólios são gigantes, o mix and match, você misturar as coisas, toma uma proporção absurda. Então é importante o papel do mega especialista, mas como um papel de suporte à tomada de decisão. Mas eu tenho visto cada vez mais uma pressão do cliente em entender do vendedor ou do profissional de tecnologia a contextualização daquela tecnologia no problema de negócio, seja marketing, compras, vendas ou setor que o cara é. Uhum. Então, de fato, isso é uma crescente, porque relatórios do IDC, por exemplo, que é um organismo que estuda muito o mercado, há anos atrás, eles falavam que a maioria das decisões
sobre compra de tecnologia não estariam mais na mão da tecnologia. E isso, na época, soou como uma heresia. Ah, cara, que isso? Você é louco, não existe. Passado poucos anos depois, mostraram 65% das decisões e do orçamento de tecnologia não está na mão da tecnologia, está na mão da área de negócio. Isso vem viabilizado por nuvem, empresas de software. Você tem uma ideia, Rodolfo? Empresa de software, você pegar 5 anos atrás, a gente devia ter no mundo aí talvez umas 15, 20 mil empresas de software. 5 anos passados, a gente já está com mais ou menos 200 mil empresas de software. Para 5 anos, 1 milhão de empresas de software. O que está acontecendo? Uma empresa de advocacia, um escritório de advocacia, está virando uma Lawtech. Se você pegar uma construtora, está virando Construtech. Se você pegar uma corretora de imóveis, está virando Corretagem Tech. Não sei qual é o nome que dá. Mas todas elas estão se tornando techs. Isso, mais do que uma moda, é uma necessidade do mercado, uma clareza de que quem está tomando a decisão sobre a tecnologia não é mais um expert em tecnologia. Ele é um cara que está olhando para a tecnologia como um mecanismo para poder atingir um problema de negócio que ele queira resolver. Então, ser vendedor, a meu ver, tem ficado mais importante se a gente assumir que o vendedor é um cara que gasta tempo para conhecer o negócio do cliente, tão quanto ou melhor do que ele conhece o próprio meandro do seu produto, porque a especialização, você tem um exército de gente para fazer isso. Tá, lembrando sempre que você está falando aí de um vendedor com um perfil todo especial, né? Que Exato. Não é o perfil do vendedor médio que a gente vê por aí hoje no mercado, Exato. né? Mas só para fechar isso aqui, assim, eu acho que você colocou de uma forma muito bacana, até já abriu várias linhas aqui para a gente falar, mas, assim, de bate-pronto, se você tivesse 2 candidatos para uma vaga na tua equipe, um é muito técnico e o outro é excelente vendedor, você pegaria qual hoje? Pegaria um excelente vendedor. Ó, legal. Eu vejo, acho que essa é uma diferença que a gente vê em muitas áreas, né? Em que a especialização técnica, ela é muito mais custosa, né? E às vezes a especialização de negócio, ela tem alguns componentes mais difíceis de aprender, de copiar, de imitar Sim. ou de absorver, né? Exato. Mas eu acho também que essa pequena explicação que você deu aí sobre a transformação dos negócios, né? Cada vez mais o que essas empresas estão fazendo, né? Você falou aí do meio jurídico, do meio de construção e de vários outros, né? O que está se fazendo é que eles estão cada vez mais espremendo, né, o suprassumo da inteligência do negócio em operações cada vez menores, mais enxutas, mais concentradas, né? Eles estão conseguindo extrair a verdadeira substância do negócio, não é? E TI é uma das coisas que está proporcionando isso, né? Mas eu vejo muitos elementos que, assim, há muitos negócios, inclusive, que TI está possibilitando, mas não é ela que cria necessariamente, não é? Então, por exemplo, não dá para a gente imaginar um Uber 15 anos atrás, não dá para a gente imaginar um Airbnb, até dá para imaginar 10, 15 anos atrás, mas não no volume que tem hoje, né? Exato. Então, hoje, você tem a tecnologia, ela está operacionalizando, ela está possibilitando o surgimento desses negócios, mas ela não é a alavanca, né? Ela não é a força motriz por trás disso, né? Bom, depende. No caso das empresas que você mencionou, o fim dessa empresa é tecnologia. Tá. Então é natural que a área de tecnologia esteja ali como uma grande protagonista. Peraí, dessa dessa qual que você falou? No caso, Uber, Airbnb, são empresas que nasceram digitais. O core business dessa empresa é o modelo digital e que acaba puxando demais a tecnologia. Então, o protagonismo da área de tecnologia nessas empresas é notório. Diferente de você pegar, por exemplo, uma construtora. Tá. Ou pegar um escritório de contabilidade, ou um escritório de advocacia, que são ramos mais antigos e que existem há muito mais tempo do que a tecnologia, né? Que tem práticas que ainda são antiquadas,
ou que vivem num meio regulatório que ainda é muito antiquado, e a tecnologia ela vira um viabilizador dessa transformação. Mas o interessante, cara, até para o público entender por que desse movimento, você pensa, por exemplo, uma empresa de advocacia. Uhum. Se a gente pegar o business de advocacia, cada vez menos os escritórios estão interessados em pequenas causas, naquela coisa menor, vamos colocar assim. Não de importância, mas também até de retorno financeiro para o próprio escritório. Então você viu ao longo do tempo empresas criando tecnologias para escrever petições através de um AI. Tá. Você não precisa de ninguém escrevendo aquilo. Então, espremer, eu vejo muito mais de você pegar tarefas que não agregam valor, tarefas extremamente operacionais, e você está adotando tecnologias para poder tirar o tempo que você gastava com aquilo, para você usar o seu tempo melhor em algo que seja inovador ou melhorar o seu modelo de negócio. Que gere valor. Uhum. Gere valor. O CIO, por exemplo, que é o diretor de TI, muita gente pergunta, mas por que o CIO não consegue criar essas coisas? Não é falta de competência, não é falta de inteligência, não é nada disso. Pelo contrário. Falta de Muitos foco? CIOs que eu conheci, não digo foco, porque o foco também é um pouco perigoso em chamar que é falta de foco. Eu diria que o ambiente que o CIO está inserido e a forma com que a empresa trabalha com o CIO, muitas vezes traz mais malefício para a empresa do que benefício. Hoje, por exemplo, 80% do tempo e do orçamento da área de tecnologia é para você manter a luz de casa acesa. Tá. É muito problema. É bombeiro. Sobra pouquíssimo tempo e dinheiro para a equipe de tecnologia realmente criar algo. Ao longo do tempo, a área de tecnologia tentou encontrar a sua cadeira na mesa do conselho. Você acha que hoje tem mais CIOs assumindo posições de CEOs do que 10, 15 anos atrás, ou menos, ou não mudou? Olha, eu não acho que tenha mudado tanto, não. O que eu acho que tem mudado, sim, é o cara sair de Chief Information Officer, que é a origem da sigla do CIO, para Chief Innovation Officer. Tá. Ou seja, deixar cada vez mais o que é operacional para outras divisões dentro da tecnologia, o pessoal que vai manter a luz de casa acesa, que vai ver o Wi-Fi que caiu, o e-mail, enfim, tem tudo isso acontece. Mas o tempo do CIO está cada vez mais voltado a encontrar inovações tecnológicas que façam sentido às áreas de negócio que são seus clientes internos. E isso é uma questão de sobrevivência, Rodolfo, porque se você chegar ao ponto onde você vira apenas um centro de custo e resolvedor de problemas, terceiriza esse troço aí, então, né? Terceiriza isso daí. Foi um dos paradigmas que aconteceram ao longo dos anos. Muitas empresas passaram a fazer outsourcing de TI, tipo assim, cara, não tem valor isso, os caras são demorados, são difíceis, custa dinheiro, terceiriza. E depois desterceiriza, traz tudo. Cara, essas mudanças de paradigma acontecem todo ano. O bom do terceiriza e desterceiriza é que o Ricardo tá lá sempre vendendo, né? Olha, de uma forma ou de outra, é a história do Mark Twain, né, cara? A gente vender a pá e a picareta na época da febre do ouro. Exatamente, exatamente. Por aí. Pai e picareta vai vender sempre. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa história do Uber, Ricardo. Eu acho que não me convenceu isso ainda. Você, na sua visão, o surgimento do Uber, por exemplo, dependia de alguma inovação tecnológica pontual? Ou seja, o Uber só foi possível no momento que isso aqui aconteceu. Olha, Vamos, por exemplo, a popularização dos smartphones é essencial, concordo. Exato. Agora, fora isso... Olha, você vê ao longo do tempo as pequenas inovações que vão acontecendo que viabilizam um modelo de negócio. Tá. Se você pegar alguns anos atrás, todo mundo tinha o seu GPS no carro. Certo. O seu Garmin, TomTom, comprava aqueles equipamentos, botava no vidro do carro e tal. Com o tempo, o que aconteceu? O chip, ou a tecnologia do GPS, passou a ser integrada no smartphone. Quantas pessoas você vê hoje comprando Garmins e TomToms para colocar no seu carro? Cara, eu tenho guia em papel no meu carro, guia de rua daquele impresso ainda, né? Exato. Então, assim, você vê como as pequenas inovações, as pequenas ondas unidas criam o momento ideal para que uma nova tecnologia, um novo serviço surja. Entendi. Então era impensável você ter Uber
antes da popularização do smartphone. Certo. E também não faria sentido você ter Uber se você não tivesse uma forma de acompanhar a corrida, o GPS tinha que estar integrado. Até de chamar, né? Os primeiros aplicativos de táxi serviam para chamar táxi, né? Exato. Porque você tem, é curioso até, porque eu sou carioca, morei muito tempo no Rio, né? No Rio você pega táxi no meio da rua. Em São Paulo você não pega, né? Dependendo de onde você esteja, se você não ligar para um táxi, ele não aparece. Né? Você tem, os táxis ficam lá nos pontos de táxi. Brasília é assim também, né? Ou era assim, né? Acho que não existe mais. Mas eu tive uma... Você pega uma interessante, você falou do Uber. Uhum. O GPS está integrado no smartphone. Uhum. O smartphone se tornou quase uma terceira mão das pessoas. Né? Virou um membro do corpo. Em alguns casos, a primeira, né? No caso, a primeira. Inclusive na frente do cérebro. Né? Enfim, aí depende de cada um. Você tem também a questão da confiança das pessoas no meio digital. O aumento da confiança no e-commerce. Uhum. O aumento na confiança, todos esses aspectos geraram um ambiente propício para que o serviço do Uber surgisse. E junto com isso, a própria nuvem, cloud, né, trouxe também uma reflexão para todo mundo sobre os microserviços, ou no compartilhamento de infraestrutura, comercialização de tempo ocioso ou de capacidade ociosa de produção. E essa uberização, que já virou até um termo, você encontra uberização em todos os setores. Você tem empresas hoje que vendem capacidade ociosa de máquina da indústria. Você fabrica copo plástico. Olha, eu tenho uma máquina aqui que de 8 às 10 da noite está ociosa. Você quer comprar aqui essa capacidade agora? Compro. Então tudo só foi possível com esse arcabouço tecnológico e com a confiança das pessoas naquele meio. Então o Uber ele dependia disso. Diz a lenda que o próprio Bill Gates, ele meio que surgiu assim, né? Que ele morava do lado da universidade, que tinha um dos primeiros computadores e que tinha o tempo ocioso de madrugada e que ele ia para lá de madrugada ficar perfurando cartão, né? E é interessante porque você citou aí que assim, não foi uma inovação específica que catapultou, que propiciou isso, mas uma confluência né, uma combinação de situações, né? Aquele negócio da tempestade perfeita. Eu me lembro uma vez de ter conversado com um especialista de inovação lá da InnoSight, né? O Mark Johnson, e ele comentou comigo, e eu achei muito interessante, não esqueci disso até hoje, que a maioria dessas inovações, elas são inovações financeiras. Elas não são necessariamente inovações tecnológicas, mas elas são inovações de modelos de negócio, né? E é muito do que a gente acompanha aí, do que a gente vê, até nesses exemplos que a gente comentou, né? Sobre o meio jurídico, né? O meio de construção. E sabe-se lá que outros meios vão ter a sua essência chupada, não é? Por um novo modelo de negócio. E a gente vê diversas outras coisas aí, por exemplo, o mercado de investimento, o mercado financeiro, ele tá mudando assim, radicalmente, né? E está causando a morte e, ao mesmo tempo, o nascimento, o renascimento de diversos mercados, dentre eles a música, né? Exato. Inclusive, o próprio Mark Johnson, ele falava assim, cara, a maior inovação da Apple não foi iPod, iPhone, foi iTunes, né? Que nada mais era do que um modelo de comercialização de música que não foi ela que inventou, né? Mas que catapultou tudo, né? Que levou tudo... Isso entra a questão do marketplace, que é um tema muito forte, é um modelo de negócio completamente distinto. Essa venda, o aluguel, o uso de capacidades ociosas, isso a tecnologia permitiu e no final ficou atraente porque você não precisa enterrar teu custo fixo variável numa venda. Você pode compartilhar esse risco financeiro por vários clientes, vários usuários. Então se torna financeiramente interessante o modelo. E tudo isso é muito curioso, porque se a gente olhar no fundamento disso tudo, uma enorme inovação que possibilitou tudo isso foi a democratização da criação, difusão, comercialização, produção, distribuição. Todas essas funções empresariais se tornaram muito democráticas com a tecnologia ao longo do tempo. E isso que tornou possível um iTunes, tornou possível um Airbnb, e por aí vai, diversos outros modelos.
E não necessariamente são modelos que matam os anteriores. Eles muitas vezes se complementam. Eu me lembrei agora você falou tempo ocioso, de máquina e tal. Não sei se você chegou a acompanhar isso, mas né, no surgimento da internet comercial, né, aí década de 90, não sei se você lembra disso, mas que existia, eu acho que era um observatório, era um laboratório astronômico que utilizava a capacidade ociosa de máquina, de pessoa física, para processar informações que chegavam dos telescópios e etc, etc. Então, naquela época, né, estamos falando aí de 30 anos atrás, a gente já tinha uma computação em nuvem, por assim dizer, né? Exato. Então, assim, Exato. ao mesmo tempo, a gente tem conceitos e ideias que não são nem tão novas, mas que Exato. a própria tecnologia, ela vai reciclando e vai dizendo, olha, isso aqui que você queria fazer antes e não dava, agora dá. Né? Olha, Exato. que tal? Vamos tentar? Né? Então, Eu diria até que, assim, quando a gente, juntando um pouco os pontos, você mencionou a questão do vendedor, a questão de você conhecer o negócio do cliente, de você propor alguma coisa inusitada, vem muito disso. Esse tunelamento da visão, a gente acaba encontrando que a única solução é aquela, porque sempre foi feito assim. Muitas vezes é aquele efeito Chicó, né? Eu não sei, só sei que foi assim, e as pessoas vão seguindo. E quando você vem de fora, com esse conhecimento óbvio da tecnologia, de entender suas capacidades, algumas mentes criativas, elas conseguem olhar para aquele problema de uma forma completamente diferente do que todo mundo já pensou. E esse aprendizado sobre as áreas de negócio, que a gente estava mencionando anteriormente, ela é crucial, porque nem sempre aquela área de negócio ela vai conseguir enxergar a confluência ou a interligação entre diversos eventos que estão fora da sua própria área de domínio, que poderiam respingar algo para ela ou que tenham tornado o mercado pronto para uma nova oferta. Então é a união de conhecimento técnico, que é importante, mas com essa sensibilidade de enxergar o papel do cliente naquilo tudo e saber o que propor. Não é só estar inventando coisas, mas você saber, olha, por que não? Eu acho que essa pergunta é extremamente poderosa na negociação. Né? Por que não? Verdade. Acho que já tem mais meia hora de assunto aqui para falar, né? Só dessa, Com certeza. dessa última frase aí. Mas tem um termo em inglês que eu gosto muito, que resume um pouco isso aí, que é o serendipity, né? Ou seja, que são pequenos acasos, né, que acabam convergindo para uma solução. Né? Então a gente tem diversos exemplos assim no mundo. Né? Na ciência isso é muito comum. Né? Na ciência é muito comum e é engraçado porque a gente imagina exatamente o oposto. Né? A gente imagina que a ciência é alguma coisa altamente especializada, mas acontece muito isso, do não especialista encontrar soluções inovadoras e criativas. Um exemplo que me vem à mente agora é a ideia da Pangeia, né? Que todos os continentes uma vez foram uma coisa só. E isso foi um meteorologista, essa ideia foi originada de um meteorologista. Né? Então, essa cross-pollinization, né? Essa polinização de várias funções, ela traz muito isso e é muito rico isso. Né? E nesse aspecto, Ricardo, eu acho que a área de TI ela está numa posição extremamente vantajosa para fazer isso, para fazer essas coisas acontecerem, né? Porque, como a gente já falou algumas vezes aqui, ela está distribuída em vários ambientes da empresa. Então ela consegue, muitas vezes, ter uma visão mais global, mais holística do que está acontecendo lá dentro, né? Exatamente por você ter que trazer informações de todo mundo, você acaba sendo um hub de todo mundo, né? Então, isso pro bem e pro mal, né? Porque quando o negócio funciona, palmas para você. Quando não funciona, puta, o cara do TI chutou a tomada lá, né? Exatamente. Cara, olha só, assim, esse ponto ele é extremamente válido, mas tem uns detalhezinhos que são importantes até para o teu público entender essa questão da tecnologia com a área de negócios, que tem dois pontos bastante complicados aí. Primeiro, a gente já mencionou, que é a questão do tempo que a área de TI ou a área de tecnologia dentro de uma empresa, o tempo que ela tem, os recursos que ela tem disponíveis
para poder participar desse momento de criação, de proposição de novas coisas. E não ficar apagando incêndio, né? Exatamente. Esse é o primeiro grande problema. Uhum. E o segundo é que, dada a oportunidade da área de tecnologia propor algo, vem o segundo pecado, que é você não saber falar a linguagem do seu cliente. Então a área de TI ela acaba falando nos seus próprios termos. Normalmente são termos muito técnicos, são buzzwords, são etc. Coisas que para você está no sangue, que para você é muito claro, mas para aquela área de negócio, para aquele executivo, não diz muito. Ele não consegue contextualizar aquilo. Então, na negociação, que sempre acontece, a área de TI com a área de compras, a área de TI com a área de jurídica, ou um externo vendendo para a TI, tanto faz, todo esse ecossistema, ele tem que girar em torno da seguinte lembrança. No final do dia, o que o dono da empresa se importa são os 4 M's. Make me more money. Você pode falar a sigla que você quiser. Se no final do dia você não conseguir provar o make me more money, você vai dar com o burro na água. Entendi. Vou dar um exemplo para você. Início de carreira. Garotão, super tecnológico, bit bytes e tal, terno, gravata, pastinha 007, que era moda na época para mostrar status, né? Aquela maletinha. Beleza, vamos para o cliente. Sentei no cliente, conversando, tal, com a área de tecnologia. Sensacional, tudo maravilhoso. Nossa, que legal, é isso que a gente precisa. Muito bom. Olha, eu preciso falar com o CIO. Havia essa moda, e acho que ainda existe, de que você tem que falar com o CIO. Senão a coisa não anda. Isso eu acho meio bobagem. Porque nem sempre a pessoa que fala não, que é quem você tem que convencer, não é o executivo. É o braço direito desse executivo que está ali no operacional e que é ele que fala não. Ele pode não falar sim. Mas aí, se ele falar não, o executivo para. É aquela história, você não tem que convencer o outro advogado, você tem que convencer os jurados. Exatamente. Então eu fui conversar com o CIO, finalmente consegui a reunião. Sentei lá, o cara me recebeu, conversamos sobre o que estava sendo debatido com a área de tecnologia, e ele falou, cara, sensacional. É exatamente isso que eu preciso. Eu, na minha vã inexperiência, sensacional, venda feita, bati minha cota, sensacional, já está aqui o bloco de pedido. Aí ele falou, Ricardo, mas eu tenho um problema, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, pois não. O conselho aqui da empresa trabalha com nossa área de negócio, enfim, área fim, há 30 anos, antes do primeiro computador chegar aqui na empresa. Eles são caras difíceis de entender tecnologia. Eles entendem de caminhão, entendem de armazém, de logística, tá? Mas, cara, de computador, de informática, nada. Então, quando eu vou apresentar lá, eles me fazem 3 perguntas. Se você não conseguir responder uma dessas 3 perguntas, eu te levo lá no conselho e a gente pega o cheque. Maravilha, eu sou o cara. Eu conheço demais isso daqui. Eu sou o cara da tecnologia, eu sou o bambambam. Vamos lá, peito aberto. Pô, não, quais são as perguntas? Se eu não fizer isso, eu perco quanto? Sonzinho de grilo. Se eu fizer isso, eu ganho quanto? Sonzinho de grilo. Terceira pergunta. Se eu não fizer e der um problema, quem é que vai preso? Sonzinho de grilo. Ou se eu fizer e der um problema, quem é que vai preso? Exato. E aí eu saí da reunião super frustrado, cara. Caramba, como é que ele não enxergou essa oportunidade? Não, eu sei que ele enxergou. Ah, você saiu achando que a culpa era dele ainda, né? Lógico. Como ele não entendeu isso? Né? Mas aí, refletindo no carro, fui pensando, falei assim, cara, é verdade. Porque eu tenho que atender ao cliente dele. Esse CIO é o meu cliente. Mas eu tenho que comprometer com o sucesso do cliente do meu cliente. Porque no final do dia ele quer atender alguém. Não é só ele. Então deixa eu entender um pouco essa perspectiva. E aí acabou que a estrela do vendedor, também isso existe. A confluência de situações, né? Você está ali presente, você está ali comunicando, surgiu uma oportunidade que me ajudou a responder uma das 3 perguntas. E aí foi venda feita, bati minha cota, foi uma maravilha e tudo mais. Foi uma certa sorte, mas foi um grande aprendizado para mim. E a questão da gentileza que a gente mencionou, de conhecer um pouquinho o negócio do cliente, tem um caso engraçado. Vamos lá. Início de carreira também, bambambam, era segurança da informação na época, proteção de ataques e tudo mais. Vamos num cliente.
Você chegou a vender muita coisa pro bug do milênio, Ricardo? Cara, eu comprei um carro com o bug do milênio. Pra mim foi uma maravilha o bug do milênio. Estamos esperando até hoje, né? Estamos esperando até hoje acontecer o bug. Mas, Uhum. cara, assim, são coisas do mercado. Uhum. Enfim, nessa época, inclusive, foi mais ou menos muito perto dessa época, visitei essa empresa, que era uma grande editora de revistas, jornais, etc. E na época eu tinha um produto que fazia filtragem de conteúdo web. Uhum. A ideia era o seguinte, o funcionário está lá com o computador da empresa, ele tinha um navegador, Internet Explorer, o que fosse. Netscape Navigator. Netscape Navigator, assim, tudo que acontecia na época. E a ideia era que você pudesse ter um controle sobre os acessos que esse funcionário tinha na internet para que não fosse utilizado de uma maneira ruim. Uhum. Okay? Aí entra vários exemplos. E nesse exemplo, que era muito padrão na época, era você falar o seguinte, olha, inclusive, vou fazer uma demonstração. Aí eu abri o sistema, vamos aqui mostrar um usuário que está acessando um site de conteúdo masculino. Tal, era uma revista muito famosa do mundo masculino. Mostrei, olha, vou apertar esse botão, apertei, criei a política. Agora vamos acessar. Ih, viu? Travou. Viu que maravilha? Funciona. Vamos fechar o pedido? Aquela coisa toda. Aí o diretor falou assim, só uma parte. Pois não. Essa revista que você está proibindo é a revista da minha editora. Cara, eu não me liguei na hora. Uhum. Porque você vai naquela ansiedade de querer mostrar, né, de querer falar sobre as maravilhas tecnológicas, e você esquece das nuances, cara. E é ali que reside talvez o sucesso da tua venda. Ah, mas espera aí, eu estava pensando o seguinte, na minha cabeça, eu pensei no impacto ali na hora, mas na verdade é o impacto que aquilo vai trazer no mundo inteiro, né? Ou seja, você acabou com o negócio dele, né? Exatamente, eu tô aqui te vendendo uma coisa para acabar com o seu negócio. Olha que maravilha, vamos fechar? Isso aí assim, vai acontecer, né? Vai acontecer. Alguém, você vai pisar no calo de alguém, né? Exato. Quanto mais você se preparar, você gastar um pouquinho de tempo para se precaver de alguma pecadinha dessa e tal, ajuda. E óbvio, na reunião, não sai vomitando. Como é que você saiu dessa, Ricardo? Só de curiosidade. Eu não saí, cara. Eu não tinha saída. Nem todo talento do vendedor sai nessa hora. Eu simplesmente pedi desculpas. Falei assim, olha, é uma coisa que as empresas falam muito sobre conteúdos inapropriados para as empresas. Uhum. Não é nada contra a revista. Não, nós entendemos. Foi de piada, né? Como do Rio, da minha cara vermelha. Não foi uma coisa tão crítica, mas tem horas que não tem jeito. Você erra, você vai pisar na bola e... Eu tava que levar aquilo com bom humor. Tava pensando aqui, você podia falar o seguinte, inclusive a gente tá fazendo aqui uma assinatura de exclusividade, ou seja, se você comprar isso aqui, ninguém mais vai poder comprar, né? Então... Exatamente. Eu podia inventar vários modelos na hora, mas a experiência também da época não me deixou ser tão criativo. Mas isso leva a gente para um ponto que eu acho, assim, a gente já tangenciou esse ponto várias vezes aqui, mas... Você deu alguns exemplos bem interessantes aqui, que inclusive, que eu considero, né, na minha experiência como de professor, de dar aula, de dar curso, da consultoria sobre negociação, que é uma das maiores deficiências das pessoas. Não é que as pessoas se preparam mal para a negociação. Ele se preparou mal para ir vender. Não, as pessoas não se preparam absolutamente. Né? Então, muitas vezes, ela faz um pouquinho disso que você falou, né? De pegar a pastinha e falar, cara, minha pasta é linda, é impossível o cara não comprar de mim, né? Olha a minha pasta, cara. Né? Então, falta esse planejamento e essa preparação, que são coisas, né, que os cabelos brancos ensinam pra gente, que esses tocos ensinam pra gente, que a gente precisa ter esses tocos, né? Precisa passar por isso. Precisa ter precisa ter esse aprendizado, né? Então, a primeira coisa, acho que é essa questão da preparação. Outra é a questão da criatividade, né? Ou seja, em chegando nesse problema, como é que eu resolvo isso? Mas para chegar no problema em si, você precisa ter a preparação, né? Você precisa ter um repertório para ver uma maneira de resolver isso. E uma terceira coisa que eu acho que é super importante, que você mencionou aí na questão aí da logística, da transportadora, né? É você querer vender uma coisa e
o outro lado não está preparado para comprar aquilo, ou ainda, os argumentos para você vender não são os mesmos para ele comprar, né? E você, não é porque é o que você tem para vender que ele vai comprar, né? Existe muita confusão nisso, né? E eu acho que em TI isso é uma questão extremamente ela está sempre em evidência, né? Porque assim, o cara não compra um sistema de informação, um sistema de segurança, de informação, o que seja, né? Ah, eu estou comprando, como aí, mal comparando no seu caso, eu estou comprando um sistema de armazenamento de dados. Cara, aquilo você não vai pegar e botar na estante para a visita chegar, olha que bonito, olha que lindo. Não, você está comprando a utilidade daquilo, né? Você está comprando, falecido recentemente, a job to be done. Né? Que tarefa esse negócio realiza, né? Como dizia o Clayton Christensen. Né? E a gente precisa entender isso. Eu vejo muito vendedor errando muito isso. Né? Por que ele vai comprar isso? Ah, porque é o que eu estou vendendo. Cara, não é a solução. Né? Você sabe, Rodolfo, essa questão da preparação, eu não sei se você vê isso nas suas aulas, enfim, nos seus cursos, workshops, mas eu tenho uma percepção que é o seguinte. Isso talvez venha com os cabelos brancos, isso pode vir de berço, é difícil a gente afirmar. Mas eu acho que você parte do princípio que você tem que ter uma certa humildade. Tá. Você não pode simplesmente achar que você é o conhecedor de tudo e aquela arrogância de, enfim, tudo que eu falar vai ser ouro e tudo mais. Eu acho que cabe um pouquinho da própria humildade de você sair de casa, botar o pé fora da porta, se sentindo um ignorante. Está aberto a você ouvir, né, aprender coisas novas. Mas a preparação, ela é importante porque, no final do dia, o vendedor que se prepara bem, ele cria uma sensação de autoconfiança. E essa autoconfiança abre a ele a possibilidade de saber e querer fazer perguntas. E nas perguntas é que, muitas vezes, está o grande valor de uma negociação. Dependendo da pergunta que você faz, a negociação toma um corpo completamente diferente. Mas muito vendedor tem medo de fazer perguntas por causa do medo de não saber o que falar de volta. Então ele prefere simplesmente sair vomitando e ter a esperança de que o cara entendeu e que ele vai sair de lá com pedido. Exatamente, mas é muito isso que você falou. E eu acho que foi um termo muito feliz, né? Tem muito vendedor que trabalha com a esperança, né? É o vendedor de esperança, né? Ah, tomara que dê certo. Cara, não tem tomara nesse mercado. Eventualmente até dá certo, né? Tem coisas... Mas, assim, não deixa o seu chefe perceber que o seu produto se vende sozinho, né? Porque um dia ele vai preferir que ele se venda sozinho, né? Exatamente. E o ponto da humildade, eu acho que é fundamental também, porque me parece que ela é inversamente proporcional ao conhecimento, né? Ou seja, você precisa entender muito daquele assunto para ter humildade de perceber que você não entende nada, né? Ou de que você não entende tanto quanto você acha, né? É um pouco do que a gente chama de efeito Dunning-Kruger, né? Ou seja, quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. E aí entra naquele ciclo, não é vicioso, é um ciclo tortuoso, né? Que começa a torturar o outro lado. Cara, e tem uma hora que o outro lado percebe. Tem uma hora, você acha que não, né? Você acha que tá arrebentando, que tá dando um nó no cara e o cara tá lá, nossa, que idiota, né? Enfim. Aí começa a mexer no WhatsApp, começa a mexer no e-mail, hoje... aí pede desculpas. Eu já tive executivo que falou o seguinte, que ele recebia fornecedores, era ensaiado, ele recebia, e ele dava 5 minutos para o vendedor falar alguma coisa que ele fala assim, opa, vale a pena eu ficar aqui. O que ele fazia? Ele combinava com a secretária, 5 minutos depois a secretária batia na porta da reunião, assim, senhor Rodolfo, a diretoria está procurando o senhor, tal, alguma coisa tal. Se a reunião fosse boa, ele falava assim, Rosângela, por favor, já vou atendê-los, peço por favor para eles tal. Aí ele dizia que a reunião era boa quando era assim. Se não fosse boa, já via que era checkmate. Ele já, poxa, desculpa, mas a diretoria me chamou tal, fala com o meu operacional aqui, continua a reunião com ele, depois ele me passa o resumo, muito obrigado, tal, não sei o quê, e o cara vai seguir a vida dele, nem que seja para jogar ping-pong, cara, porque vai ser mais útil que ficar ouvindo bobagem. Vai fazer aula de banjo, né?
tem um quadrinho do Gilbert que ele fala isso, né? A sua importância é medida pelo que o outro está fazendo enquanto você está esperando, né? E aí ele chega na sala do cara, o cara tá na aula de banjo, né? E fala, não, espera aí que eu já estou acabando, né? Então, Por aí. daí você vai vendo a relevância que você tem dentro da empresa, né? É por aí. Mas deixa eu entender você falou aí de algumas situações em que as coisas não saíram exatamente como planejado, até porque não foram planejadas, né? Mas Exato. traz pra gente, vê se você consegue recuperar aí uma história em que o negócio deu super certo, em que você teve um bom planejamento e que chegou e foi além dos seus sonhos mais selvagens. Fora esse aí do carro que você comprou vendendo soluções para o bug do milênio. Mas você consegue se lembrar de um case em que a tua preparação encaixou perfeitamente e você chegou lá e brilhou? Olha, eu vou dar um exemplo talvez diferente do que o público está esperando. Uhum. Eu vou falar de uma situação de negociação da minha carreira. Ah, legal. Diferente de uma venda. Uhum. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Está vendendo sua capacidade, né? Enfim, acontece, é uma negociação. Mas ali você se vê em algumas situações bastante delicadas porque você está vendendo seu ativo mais valioso. Uhum. Você. Uhum. Então, você não pode errar, você corre muito risco e tem que ser muito inteligente nas decisões que você toma. Eu, há uns anos atrás, tive um contato com uma recrutadora, conversando, enfim, apresentou uma oportunidade, eu achei legal, perfeito, me mandaram a oferta. E essa oferta era boa, não era uma oferta ruim. Na verdade, eu diria até que era compatível com o que eu estava, não há nada assim tão fora da curva, mas também me abria outras possibilidades e seria um mercado talvez diferente, aprenderia outras coisas, conheceria outras pessoas. Então, somando os dois, estava interessante. E essa empresa, na época, ela estava recrutando e tomando muita gente da empresa que eu trabalhava. Várias pessoas foram embora. E uma das táticas mais interessantes que usaram na época foi o salário. Tinha muita gente defasada, em termos de remuneração na empresa, e aí quando veio uma empresa de fora com uma remuneração de mercado, o aumento era abusivo, porque a defasagem era muito grande. E aí foi uma fuga, né? Muitas pessoas foram embora e tal. E acabou chegando a mim. Mostraram a oferta, eu analisei. Assim, caramba, o que eu faço? Falei, se eu tomar decisão para ir, eu vou estar talvez eliminando toda uma história que eu construí aqui onde eu estou numa situação boa, tenho minha reputação, tenho prazer no que eu faço, eu já cheguei num nível que eu compreendo como a empresa funciona, então estou, em teoria, confortável com as coisas, já sei o lado bom e ruim da empresa onde eu estou. Essa outra, obviamente, só aparece as coisas boas, nunca as ruins, na entrevista, né? Você só vai saber depois, né, quando o RH falou, aceitou? Agora deixa eu te falar a verdade. Né? Sempre tem essa coisa aí. É sempre a versão demo, né, que a gente olha. Exato, é o demo. É palanque político, né? Tá ali só prometendo. Mas beleza. Eu tomei uma atitude um pouco heterodoxa para muita gente. Eu fui conversar com o meu diretor. Sentei com ele. E imediatamente quando eu falei, gostaria de conversar com você, a atitude dele, emocional, foi horrorosa. Porque ele já partiu do princípio que eu estava indo lá para fazer negociação, leilão de salário, como os demais tinham feito. Então, é isso, mais um aqui chorando para aumentar. Não aguento mais essa conversa. Aí ele chegou, cara, o que aconteceu? Eu disse, olha, eu recebi uma oferta. Tá, e aí, o que você quer? Você imagina começar uma negociação assim. Você já tem aquele impacto negativo ali e tal. Segurei a onda. Eu disse, não, mas eu não vim aqui para fazer leilão, nem para comunicar que eu estou saindo, nada disso. Eu vim aqui para fazer apenas uma pergunta. Para qual? Por que eu deveria ficar? Cara, isso assim, gerou um clima tão estranho, porque não era uma pergunta que se esperava fazer nessa situação. Mas talvez tenha sido a pergunta que na hora ele percebeu que não tinha nenhuma razão para você ficar, né? Exato.
Então, assim, eu cheguei e falei, cara, por que eu deveria ficar? E ele engasgou, porque não havia se preparado, não estava preparado para esse tipo de pergunta. Mas o interessante, Rodolfo, é que ao longo da conversa quebrou esse gelo e quebrou essa barreira e você coloca as armas à mesa, você deixa claro o que está acontecendo e trabalha de uma forma transparente, abrindo realmente a negociação. Esse diretor começou a trazer uma série de informações e visões da empresa que eu particularmente não conhecia. Tive feedbacks muito positivos sobre o meu trabalho, sobre como ele enxergava a minha operação na empresa, o valor para a equipe, e qual era o futuro da empresa, e por que eu deveria ficar devido a essas visões e tudo mais. Então, assim, se tornou uma conversa muito mais amigável e transparente do que simplesmente ir lá numa negociação onde o foco da negociação seria quanto você vai me pagar mais para eu ficar. Então, a forma de você apresentar ou fazer a pergunta muda a negociação como um todo. E eu falei com esse diretor, é uma estrutura matricial, então eu tinha um diretor direto e tinha um diretor indireto. Fiz a mesma pergunta ao meu diretor indireto. Também para outros peers, né, outros gestores que eram meus clientes internos. Eu falei com 5. Eu conversei com 5 deles fazendo a mesma pergunta e eu senti uma certa consistência no que todos os 5 falavam. Mas em todos os 5 você teve um momento inicial de desconforto, né? Com certeza, todos eles. Todos eles começaram de forma muito desconfortável. Mas eu já estava preparado até pela primeira com esse diretor. Eu já sabia que poderia acontecer nas outras reuniões. Então eu já estava mais calmo, mais preparado, segurando um pouco a inteligência emocional. Cortando a história, o que aconteceu? Não só eu fiquei na empresa, fui falar com cada um dos gestores, falei, depois da sua explanação, tudo que eu refleti, eu decidi continuar no time. A relação mudou completamente, assim, o nível de confiança aumentou absurdamente, ganhei aumento de salário, fui promovido, pagaram meu mestrado, e eu não pedi nada disso. Então, assim, foi uma negociação que quando eu conto para algumas pessoas que estão procurando emprego, ou que estão nessa situação, você, cara, você é louco, como é que você chega no seu diretor e fala isso? Por que você tem que ficar? Como assim? E se o cara não gosta? Cara, a gente nunca vai saber a mente do outro, mas eu acho que negociação, você tem, obviamente, as técnicas, você tem metodologias, tem tudo isso. Mas acho que vai muito também da sua intuição e da sua segurança, sua confiança em que você está falando. Daí a preparação. E eu me preparei para essa reunião. Eu me preparei e eu tinha confiança na minha carreira, no que eu podia entregar de valor. E eu procurei, com aquela pergunta, entender a perspectiva do outro. E ao entender a perspectiva do outro, eu comecei a posicionar o meu valor na régua dele. Exatamente. E aí a coisa fluiu muito bem. Exatamente. Você é uma tendência que as pessoas têm, né, de medir o seu valor pela sua própria régua, né? A sua própria régua sempre vai ser enviesada, sempre vai ter um viés positivo para você, né? Mas enquanto você não descobrir o que o outro valoriza, né, você está pregando no deserto. O cara gosta de jujuba, você está vendendo chiclete, não adianta, né? Mas pergunta. Qual é o problema de perguntar? Muita gente tem medo de perguntar, né? Muita gente tem medo de perguntar. Não é à toa que um dos materiais que mais faz sucesso atualmente sobre vendas é o Spin Selling, né? Ou seja, que é uma metodologia de perguntas, que é uma lógica por trás das perguntas, né? E eu acho que isso ajuda demais, porque a pessoa passa a ter um modelo de perguntas para fazer, né? Então já fica a dica aí para você que está assistindo e trabalha com vendas, Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas, do Neil Rackham, te dá um arsenal de perguntas muito importante para você fazer, né? Mas eu acho que o grande impedimento que as pessoas sentem na hora de fazer perguntas é que uma pergunta vai demonstrar uma ignorância, né? Mas isso não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema você não saber um determinado assunto, você precisar se informar sobre ele. É muito melhor você mostrar que você não sabe, mas ao mesmo tempo você está mostrando interesse, né? Agora, tem um outro aspecto que na verdade tem mais 2 aspectos importantes aí para notar nisso, que é o seguinte. O primeiro
tem um padrão muito parecido com a pergunta que o dono da empresa que você citou fez para você, né? Porque muitas vezes a gente se concentra no o que vai acontecer se eu fizer. Só que raramente a gente se concentra no que vai acontecer se você não fizer. Né? Que foi a pergunta que o cara te fez e te deixou desconcertado. Né? Como assim se você não comprar? Né? Mas é óbvio, porque se eu não comprar, eu não gasto esse dinheiro todo. Agora, eu tenho que ter uma consequência para isso. Senão não vale a pena eu comprar. Né? Então, o Taleb ele chama isso de via negativa. A gente tem que entender não só o que acontece nesse caminho, mas também nesse outro caminho, no caminho contrário, no caminho negativo. Né? E a gente precisa entender isso, a gente precisa se acostumar a ver o copo meio vazio ou a ver o copo totalmente vazio. Né? Essa questão aí da mudança de empresa, eu vivi uma situação muito parecida, né? Que teve uma fuga de talentos da empresa que eu trabalhava, infelizmente e exatamente pela mesma razão, por salários que os concorrentes estavam oferecendo. Cara, e veio uma diretora de RH com a seguinte frase: ah, mas essa empresa aqui que você trabalha hoje é a melhor vitrine que tem no mercado. Quando ela falou isso, eu falei, não, é que então só vale a pena eu trabalhar aqui se for para eu sair. Então todo mundo que trabalha aqui quer sair. Né? Tá se apresentando para poder alguém comprar. Ou seja, vale a pena você trabalhar aqui para ir embora. Você está aqui valorizando o seu passe. Né? Acho que foi uma das coisas mais esdrúxulas que eu já ouvi na minha carreira corporativa. Né? Rodolfo, você mencionou a questão das perguntas que você tem medo para demonstrar a ignorância. Né? Uhum. O teu público, obviamente, tem muitos vendedores. Né? Olha, curiosamente, tem muitos compradores, sabia? Eu tenho atendido muito mais compradores que vendedores. Sim, mas olha, então assim, tanto para compradores quanto para vendedores. Uhum. Tá? Eu entendo essa lógica, né? Essa sensação de não querer perguntar algo que deveria ser óbvio para você, mas não é. Uhum. Isso é natural, a gente tem medo de mostrar fraquezas, ainda mais numa negociação. Né? É natural. Mas eu vejo de outra forma. Eu pensaria o seguinte: você que é vendedor, todo vendedor adora falar sobre a sua empresa. Uhum. Quanto mais ele for perguntado, mais ele vai falar. Afinal de contas, ele está ali vendendo. Uhum. Mas você que é vendedor que está ouvindo isso, pensa o seguinte: a empresa que você está atendendo também adora falar dela. Uhum. Então pergunta. Uhum. Que ramo de negócio vocês têm mais expoentes aqui? Uhum. Como é que funciona a sua área de logística? Me explica um pouquinho, porque eu estou curioso, porque eu entendo isso aqui em banco, mas como é que funciona em hospital? Uhum. Poxa, é verdade? Você tem tudo isso aqui dentro? Seria possível conhecer? Óbvio. O cara passeia contigo na empresa, ele te mostra. E normalmente nesse andar, né, esse passeio andando, tem vários estudos, inclusive mitos aí no mercado, que muitos cientistas e negociadores preferem fazer essa caminhada, porque nessa caminhada vão surgindo os insights e vão negociando. Nessa caminhada você começa a enxergar a operação da empresa de uma forma completamente diferente e você nota o orgulho da pessoa que está apresentando aquilo. E nessas perguntas, nessa abertura que você dá, não só você está sendo gentil em deixar o cara falar sobre o valor dele nessa negociação, como você também pode tirar vários insights interessantes. Agora, isso só vai acontecer se você lembrar que se você gosta de falar da sua empresa, o outro também gosta. Então você precisa fazer perguntas, por mais bobas que pareçam. Exatamente. Acho que isso é sempre uma dica que eu dou para as pessoas, é que você não está, de forma alguma, está demonstrando ignorância, você está mostrando interesse. Né? Exato. Então você tá dizendo que você quer entender melhor, porque entendendo melhor você vai poder oferecer coisas melhores. Né? E isso entra no hall das coisas que você faz para aumentar para melhorar o seu relacionamento com a pessoa do lado de lá. Né? Porque você não. Veja também, o comprador. Né? Você mencionou, tem vários compradores no seu público. O comprador, ele
ele deveria, se não faz, ele deveria, também ter muita vontade de ouvir perguntas. Porque assim, o comprador ele tem uma responsabilidade de tomar a decisão sobre uma compra de um serviço ou um produto para atender uma demanda interna da empresa, um cliente final, e ele está responsável em escolher a melhor solução dentro dos seus parâmetros financeiros, técnicos, etc., para resolver aquele problema. Então, eu sendo comprador, eu adoraria ouvir diversas perguntas, o máximo de perguntas possíveis, para dar chance a este vendedor de que ele está entregando aquilo que exatamente vai bater com o objetivo que eu quero. Exatamente. Se ele passar a assumir o que eu quero, fatalmente eu vou ter um resultado ruim. Então acho que é um jogo de ganha-ganha. E tem uma coisa muito curiosa também que a gente percebe conversando com as pessoas, isso é muito uma sensibilidade minha, que tem muita gente que ainda acha que trabalha em agência de espionagem, né? Então fala assim, não, mas isso aqui eu não posso falar, mas isso aqui é segredo e tal, e não sei o quê. E, cara, tem mercados que são altamente abertos, né? Que, né, não, aquilo ali não é segredo para ninguém, não é espionagem corporativa. Muito pelo contrário, as empresas circulam, as pessoas circulam entre as empresas. Você tem benchmarking de determinada, em vários setores, em várias atividades. Não é aquilo que determina o que a sua vantagem competitiva, a sua barreira de entrada, a sua barreira de saída, né? Eu acho que a gente está muito viciado nessas visões, né, de que o segredo é a alma do negócio. Foi-se o tempo em que existia toda essa assimetria de informação que a gente acha que existe. Isso não existe mais, né? Excelente ponto. As informações estão por aí, elas estão viajando por aí o tempo inteiro, né? Então, se você... A gente até conversou no WhatsApp outro dia, né? Assim, uma coisa já é pesquisada, já é notória. O Google, ele meio que matou o trabalho tradicional do vendedor e do marketing. Exatamente. A informação está ali. E, assim, muitos vendedores, eu até brinco com alguns, né, que passam, encontrei uma oportunidade. Legal, o que era? O cara falou que quer comprar tantos quilos de tal coisa. Eu falei, bom, então você não encontrou uma oportunidade, você encontrou uma demanda. Porque o cara já decidiu o que ele quer comprar, ele já sabe até a quantidade, já sabe tudo, ele está te envolvendo para tirar dúvida, mas também para balizar preços ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o comprador hoje, tanto consumidor quanto empresas, talvez 70% da tomada de decisão já está tomada antes dele engajar o vendedor. Então, o papel do vendedor ele muda completamente. O papel do vendedor é perguntar, ouvir, e do comprador também de explicar, para tentar entender se as bases dessa decisão são sólidas. Se não faltou alguma coisa que você, né, deu um overlook ali que você talvez não tenha notado, alguma nuance. Esse é o valor do vendedor hoje. Não tem como você fazer isso se você não perguntar, se você não abrir as portas, se você não ser transparente com o que você está oferecendo e transparente com o que você está comprando também. Não é só vender. Porque muita gente fala de transparência, o vendedor tem que ser transparente. E o comprador fica lá, né, aquela cara de vaca, que não muda de expressão. Ele tá pau da vida, tá triste, tá feliz, a cara é a mesma. O Cigano Igor. Não, cara. Não precisa disso, cara. Cigano Igor, outra boa lembrança. Abre o jogo. Porque no final do dia, ele quer vender. Ele quer pegar um dinheiro que está na sua carteira porque faz parte do trabalho dele. Mas isso só vai acontecer quando você estiver confortável que a solução é adequada. E você só vai comprar se o que ele está oferecendo vai resolver o problema. Então, cara, em vez de ficar se escondendo, ficar no joguinho, enganei ele, não, eu falei isso, ele não entendeu, mas aí eu dei uma pernada nele. Cara, abre o jogo. Exatamente. Seja transparente, cara. Porque tem muita gente, é o que eu falei, tem muita gente que acha que está numa agência de espionagem, né? E que o outro não... acho que tem vários aspectos aí, né? E que o outro não sabe disso. Isso que você falou aí, dei uma pernada nele. Cara, uma pernada que você dá nele hoje, volta 2 pernadas para você amanhã, né? Exatamente. Então, ainda vejo muita gente falando assim, mas isso aí, se ele não vê, é problema dele. Cara, uma das coisas que eu mais falo para aluno, para cliente, tal, é o seguinte, em negociação, um problema dele se transforma em problema seu muito rápido, né? Você nem percebe, né? E essa outra tirada aí que você falou fulano de tal vai precisar de uma quantidade tal, ele está funcionando mal como um algoritmo, né? Então, assim,
ele reduziu o trabalho dele a um algoritmo. Sendo que um algoritmo, muito provavelmente, vai fazer esse trabalho muito melhor do que ele. Né? Isso aí existem vários estudos, vários casos que comprovam. Né? Eu acho que o mais célebre desses estudos, o que eu acho mais interessante, foi um cara que bateu o mercado de vinho. Ele conseguia fazer uma previsão do preço de vinho Bordeaux que tinha uma precisão de 95%, e os melhores avaliadores só chegavam a 80%. O que ele fazia? Cara, ele criou um algoritmo banal, que levava em consideração temperatura média do verão passado e quantidade de chuva antes da colheita. Com essas duas informações ridículas, que você pega em qualquer manual de clima, de meteorologia, o cara tinha uma previsão muito melhor do que os maiores profissionais do mundo. Né? Então, a gente está no momento em que os algoritmos já fazem isso melhor do que a gente. Então a gente precisa de outras maneiras para adicionar valor. Né? Porque não faz nenhum sentido você colocar uma pessoa para fazer um pedido automático. Você não faz nenhum sentido. Né? Então aí os sistemas, as empresas de Vendor Management Inventory, então isso vai tomar o mercado, assim, já está tomando em alguns mercados avassaladoramente. Internet das coisas vai colocar essas coisas no bolso, né? Hoje você tem gadget de leitura de código de barra, você consumiu o produto, acabou, leu ali, já vai para o teu... Entendeu? Então, questão de tempo isso tudo, né? A gente até comentava offline aqui sobre aquele trabalho, aquele livro do Axelrod, né? Que ele fala sobre programas e sistemas de computador negociando uns com os outros, né? Detalhe, em 1970, né? Então, naquela época, já existia uma tecnologia em que um programa negociava com o outro. Isso, cara, tecnologias da década de 70. Hoje em dia... Já evoluiu muito. Então você tem mercados inteiros que funcionam assim, né? Pregão de muitas coisas já são totalmente, quase 100% automatizado, né? Eu não tenho exatamente a fonte agora na minha cabeça aqui, mas eu me lembro de uns 2 anos atrás, num estudo acho que foi o Institute for the Future. Não estou exatamente me lembrando da fonte. Mas ele falava que até 2030, ou mais ou menos em 2030, 80% do relacionamento entre cliente e empresa vai acontecer sem nenhum contato humano. 80%. Vai ser compra por utilidade, é um contrato inteligente com smart contracts, que está ligado automaticamente com outras gestões de contratos, onde um é insumo do outro, ele já faz os pedidos automáticos, e é modelo de assinatura, você usa, paga, não pagou, não usa, não pagou, e tal. E isso muda muito a mecânica de como a negociação ocorre, porque você tirou um monte de coisa dali, você tirou aquela ideia do slow moving, né? De deixa eu ir cozinhando essa negociação para chegar na melhor coisa. Não, tem muita coisa que não vale a pena você perder esse tempo, automatiza e vai embora. Não é à toa que você que vive nesse mundo, 5 anos para cá talvez, teve um pico de empresas contratando Customer Success Managers. Não vendedores, mas Customer Success Managers. Aí fala assim, isso é buzzword. Mais ou menos. O Customer Success Manager, ele é, a meu ver, um vendedor pós-venda. É um controle de qualidade, né? Grossamente comparando. Exato. O cara assinou um software na própria cloud de uma empresa, vai lá, passa o cartão e compra, ele assina um serviço aqui, manda um produto e entrega em casa, tudo automatizado. O Customer Success Manager, ele entra. Você está usando bem o produto? Você conhece os outros recursos que esse produto poderia estar causando para você? Você sabe como é que isso interliga com aquilo? Você já imaginou isso daqui? Aí você leva o cliente a continuar consumindo ou ampliar o relacionamento dele com a sua empresa mediante esses insights ou esse relacionamento que você cria no pós-venda. Muitos setores vai crescer. Ou até, de forma até mais moderna ainda, interromper aquele uso, né, e fortalecer a relação com o cliente e, eventualmente, voltar. Né?
isso já aconteceu comigo, né? De um serviço que eu assinava e eu tive um contato desse, a pessoa falou, olha, não é o produto para você, não está dando liga, não é isso, né? Então, tem outras soluções, você pode fazer isso, 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 né? E aí, cara, é uma empresa que eu admiro demais hoje, porque tem a decência, né, de fazer isso. E eu acho, né, até aqui para... nós estamos há 90 minutos aqui conversando. Caramba, Quando a conversa vai, ela... todo, nem vi. Mas isso parte também, e aí eu acho que é uma coisa interessante, que a tecnologia nunca pode se desvencilhar disso, não é? É que as relações humanas elas também vão evoluindo e a tecnologia ela precisa entrar como um facilitador nisso aí, né? Então, por exemplo, você falou de algumas instâncias, algumas situações que serão substituídas por inteligência artificial, qualquer que seja o recurso. O ponto é que isso você pode trazer uma valorização do relacionamento e não uma quebra do relacionamento, né? Que esse é o grande medo das pessoas, né? Então, às vezes, e aí eu vejo pessoas que falam assim, não, mas espera aí, o cara vai fazer o pedido automático e aí vai tirar meu emprego? Fala, cara, se o teu emprego é esse, você já está morto e você não sabe, né? A tecnologia ela só vai te enterrar, mas você já morreu, né? Então, e eu vi muito isso, que assim, cara, realmente esse trabalho que você faz tem zero valor agregado, zero, né? Menos do que zero, porque você erra, o programa não vai errar, né? Exato. Então, ele não vai acabar com o teu emprego, ele vai mudar a natureza dele. e muitas situações, né? Porque a gente vê uma discussão grande aí de acabar com o emprego, etc. Mas eu pergunto, gente, você vê, se abrir um LinkedIn hoje, a quantidade de oportunidade de emprego que não existia anos atrás, né? Então, como eu falei, você hoje tem no marketing da empresa você tem uma área de TI gigantesca. Não tinha antes, né? Analista de rede social, analista disso, daquilo. Isso era inconcebível. São coisas que vão sendo, né? Por outro lado, você tinha empresas que têm 10 mil posições de telemarketing. Cara, mas isso é que é insano. Isso é uma aberração do modelo, né? Não é que agora... Não, você não você está corrigindo essas aberrações, né? Mas é mais ou menos dessa forma que funciona. Rodolfo, esse é um debate grande porque o medo, ele é talvez um sentimento, se não é o mais forte, é um dos mais fortes na consciência humana. Né? E aquele velho ditado que na crise alguém está vendendo lenço para quem está chorando, tem um terceiro ator, que é o que cria o medo para ganhar a comissão de quem vende o lenço para quem está chorando. E pode ter toda uma indústria do apocalipse. E pode ter um quarto aí que vai pegar os lenços usados e reciclar, né? Porque... Exato, aí vem toda uma cadeia de suprimentos aí. E baseado no medo, né? Mas começa com medo. Exatamente. Ricardo, para a gente partir aqui para o nosso encerramento, eu queria te fazer um bate-bola aqui rapidinho. Queria que você fizesse uma indicação de leitura para o pessoal que está assistindo a gente em casa aí. O que você leu recentemente, que você achou interessante, que você acha que vale a pena recomendar essa leitura? Legal. Bom, um livro que eu acho que cabe muito bem para vendedores é o Challenger Sales. Eu até peguei aqui no celular para poder ver o autor, porque realmente de cabeça eu não me lembrava. É Matthew Dixon e Brent Adamson. Esse livro tem já alguns anos, se não me engano eu li em 2012, 2013, mas ele fala essencialmente da crise de 2008, a crise financeira, e como é que alguns vendedores conseguiram triunfar nesse período super complicado para qualquer vendedor, que tipo de perfil teve sucesso e que, inclusive, conseguiu vender mais do que antes da crise, mediante esse comportamento. E esse pesquisador transformou isso numa metodologia que se chama Challenger Sales. Eu acho que, assim, para não dar muito spoiler, mas a ideia toda é tentar explicar 4 perfis de vendedores, onde um deles é o Challenger, que mostra como você pode triunfar mesmo em momentos de crise, ao desafiar o seu cliente, não é enfrentar, mas você desafiar o seu cliente com perguntas boas e modelos de negócio diferentes. O outro livro que eu daria, que pode ser interessante para alguns, é um livro também já há alguns anos, se não me engano, li em 2011, mas que considero muito atual, que é O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Essa autora ela é dedicada ao tema da introversão
E ela, basicamente, nesse livro, ela escreve diversas pesquisas e achados que ela teve sobre o que é introversão, qual é o papel do introvertido no mundo dos negócios, e ela desafia a visão geral de que introversão e timidez é a mesma coisa, o que não é, são temas completamente distintos, e ela mostra como que introvertidos podem ser excelentes vendedores, excelentes negociadores e excelentes líderes, apesar dessa visão estereotipada de que líder, vendedor tem que ser extrovertido, bacana, risadinha, piada, etc. Não, você pode ser também um cara de sucesso, mesmo sendo uma pessoa introvertida. Essas são as duas sugestões que eu tenho na minha cabeça aqui para você. Legal, Ricardo, porque é interessante como isso fecha um pouco as coisas que a gente tinha falado, né? Porque, por exemplo, quando você fala aí, o primeiro livro que você falou, né, do Challenger Sales, também foca nas perguntas, né? E muito interessante, o subtítulo do livro fala sobre o direcionamento da conversa, como é que a pessoa, como é que o vendedor direciona a conversa. E é uma coisa que eu sempre falo dos meus cursos, né? A pessoa que está perguntando, ela que está no comando da conversa, porque é ela que direciona o tema que vai ser falado, enquanto ela estiver fazendo as perguntas, ela está no comando e no controle da reunião. E o lance da introversão também tem tudo a ver com isso, porque existe realmente esse mito, né, do extrovertido, porque o cara fala, ele é mais despachado, sim, mas o introvertido, ele escuta melhor, não é? Então ele faz melhores perguntas e ele escuta melhor. Então acho que isso tem muito a ver aqui com o que a gente conversou, principalmente quando a gente está tratando de vendas consultivas, não é? Que é exatamente o caso aqui, né? Ricardo, a gente já estourou um tempo aqui que tinha reservado. Eu queria então te agradecer pela participação aqui no Negociar Pra Quê, que é esse programa em que a gente explica o papel que a negociação tem na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa carreira. E eu queria deixar aí para você se despedir do pessoal que está assistindo a gente agora. Legal. Olha, Rodolfo, para mim foi um prazer participar. Foi muito bacana e, como você falou, o tempo ele voa, né? Quando o papo é bom e tem substância e a experiência está em jogo, ele é muito bacana porque a gente tem muita coisa para falar, muita experiência para trocar. E eu espero que o teu público tenha encontrado algum valor em toda essa conversa, que a gente tenha trazido algum tipo de insight bacana para eles. E pode contar comigo para outros, se você quiser, para estender essa conversa, que acho que poderia ir noite adentro com um esquinho, facilmente, porque é um tema apaixonante, né? Negociação, vendas, relacionamento com as pessoas, tudo isso tem muito a ver com o meu dia a dia há décadas. E foi um prazer, cara. Eu te agradeço aí pelo tempo e pela confiança, né, de falar para o teu público. Muito legal, Ricardo. Obrigadão aí pela participação. Eu vou colocar embaixo nos comentários aí teus contatos lá pro LinkedIn, né? Quem quiser acompanhar o Ricardo, ele fala muito sobre o papel da tecnologia com a gente, e ele está com um podcast extremamente interessante que está falando sobre essa mistura entre tecnologia, humanidade, não é? E eu vou até voltar para ele aqui um pouquinho, para ele falar um pouquinho do podcast. A gente não podia encerrar sem falar do podcast, então eu queria que você, para encerrar aqui, eu já vou me despedir do pessoal, agradecer também. A gente vai certamente fazer outros encontros aqui. A ideia do uísque eu gostei bastante, da gente fazer, já que a gente não se encontra pessoalmente, né? Pelo menos que a gente faça à distância esse brinde. E eu vou deixar com você para encerrar aí, para falar do seu podcast Humanos Mais Tecnologia, Ricardo. Legal. Rodolfo, obrigado pelo espaço aí para o Jabá. É bacana para difundir o trabalho. Pessoal, basicamente, o Humanos Tecnologia vem de um projeto já de alguns anos na minha cabeça, onde eu vejo, por viver em tecnologia, essa questão toda da ética, de como a tecnologia ela afeta nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal, como é que ela afeta a nossa ética, nossas decisões morais e o tipo de atitude que a gente deveria ter com essa tecnologia para ter uma vida cada vez melhor, uma sociedade mais bacana e a gente evitar os malefícios que a gente sabe todos eles quais são, vícios, enfim, distrações, etc. Então esse é o tema do Humano Mais Tecnologia, que está no Spotify, Apple Podcasts, no Deezer, e tem também lá no site humanosmaistecnologia.com.br e, obviamente, lá no LinkedIn, no meu perfil, que depois o Rodolfo vai passar para vocês. Pessoal, obrigado, boa noite para todos.